O STF, mais uma vez, pratica censura prévia contra jornalistas. Mas esse modelo está com seus dias contados, pois Moraes caiu na armadilha de Elon Musk. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Alexandre de Moraes é um ministro de muitas seletividades. Em 24 de maio de 2017, quando ocorreu a depredação em Brasília, durante protestos contra o governo de Temer, Moraes já era ministro do STF. E reforçar que o ministro, um mês antes, era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Temer. E com certeza ele possuía os relatórios de alertas sobre as manifestações que iriam ocorrer. Mas os manifestantes petistas em nenhum momento foram chamados de golpistas e terroristas por nossas instituições. E juro que não vejo nenhuma diferença com os atos que ocorreram no dia 8/1 de 2023. Na manifestação pedindo o fim do governo Temer, teve até decoradores especializados em Feng Shui. Olha, dois deles mudando o sofá através do vidro, que foi retirado para arejar o ambiente. A pergunta é: por que Moraes não agiu contra os supostos golpistas? A resposta parece óbvia. A ação iria prejudicar o governo de Michel Temer. Inclusive, nessa época, Moraes era chamado de fascista pela esquerda. Mas se ele era fascista nessa época, é claro, segundo a esquerda, o que ele seria hoje? Alexandre de Moraes sempre será a favor de mais repressão à massa. Quando Temer acionou a GLO, não foi apontado como algo incomum para ele. No entanto, agora ele trabalha com uma suposta GLO que jamais aconteceu. Como Bolsonaro destacou, faz tudo o que não diz a lei. Mas o mais assustador é que o núcleo policialesco de Alexandre de Moraes já virou Minority Report. The system can't be wrong. Bom, estamos falando de condenações antecipadas por crimes que ainda não aconteceram. Vários jornalistas estão sendo presos no Brasil e todos eles têm algo em comum: um alinhamento ao conservadorismo. O STF criou o crime de fake news e colocou qualquer cidadão comum na mira. Foi o caso do radialista Roque Saldanha, foragido por supostamente participar dos atos do dia 8 de janeiro. Sua defesa explicou que Moraes agiu antes do crime. O senhor Roque Saldanha Rosa foi preso pela Polícia Federal na tarde de hoje, na cidade de Colatina, Espírito Santo. Embora ele já estivesse decidido a se entregar, o ministro decretou a prisão dia 25/11 de 2024, antes mesmo do vídeo que está circulando nas redes sociais, fundamentando sua decisão no descumprimento de medida cautelar diversa da prisão. É lamentável testemunhar uma pessoa ter seu direito ao trabalho cerceado. O limite para o uso da tornozeleira eletrônica é de 90 dias prorrogáveis, mas o meu cliente já utiliza o dispositivo há quase 2 anos. Esse uso prolongado configura um claro excesso de prazo. Além disso, a tornozeleira tem causado queimaduras e ferimentos em sua perna, o que caracteriza uma forma de tortura. Submeter alguém a esse tipo de sofrimento pode levá-lo a atitudes extremas. E outro caso de Minority Report ocorreu nas eleições. O TSE censurou vídeo anti-Lula antes do seu lançamento. A ministra Carmen Lúcia afirmou que era contra a censura, mas resolveu abrir exceção desta vez.
Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. Essa decisão, por si só, já configura crime e tem bases sólidas no artigo 5º e 220. Mas nas redes sociais, a censura ganhou magnitude. Foram dezenas, ou quem sabe centenas de perfis censurados. Ninguém sabe ao certo. O governo de Trump já sinalizou que abrirá todas as investigações. E muito em breve teremos os números. Em 2017 havia revolta. E hoje, enquanto o Estado se agiganta, a revolta só cresce. Mais uma vez, o STF pratica censura prévia e bloqueia a revista de Lacombe e Alan dos Santos em redes sociais. Ano passado, a decisão de Moraes de bloquear contas da Starlink por problemas judiciais do X foi criticada por tratar duas empresas diferentes como uma companhia só. Na época, muitos questionaram Elon Musk por ter cedido. Porém, a estratégia de Musk era consolidar um crime que seria praticado por Moraes: agir ilegalmente contra um cidadão americano. Uma ação judicial nunca pode afetar terceiros inocentes, porque isso violaria princípios fundamentais do direito, como o devido processo legal, a presunção de inocência e a segurança jurídica. Estamos falando novamente do artigo com maior peso na Constituição. E, igualmente, neste caso, o ministro Moraes não pode prejudicar Lacombe para atingir Santos. E, claro, vamos falar de todo esse processo de censura contra a revista Timeline, sim. Lacombe, como é que falaram aí, turma? Lacombe diz que é censura, Lacombe denuncia censura, como se não fosse. Mas o que a revista Timeline, né, pessoa jurídica, tem a ver com algo que está rolando sigilosamente no STF? Eu não estou em nenhum inquérito do STF, nem a revista Timeline, está ligada a uma empresa americana, né? Então a gente sabe qual é a parada, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, é censura prévia, né? Derrubaram a revista de um modo geral, mas ainda estamos aqui. Censura prévia é um crime grave e configura abuso de autoridade. O advogado constitucionalista André Marsiglia pincelou no X o tema. Algumas considerações jurídicas sobre esse caso, claro, de censura contra a revista Timeline. 1. Excluir o perfil de uma revista em tempos digitais é o mesmo que impedir, no passado, a revista de chegar às bancas, ou seja, censura prévia, expressamente vedada pelo próprio STF no julgamento da ADPF 130. 2. A exclusão significa que a plataforma recebeu uma intimação do STF, mas a revista, a maior interessada, não, conforme informação de Luiz Lacombe. A legislação obriga que as partes todas sejam intimadas pessoalmente. Ninguém pode ser punido sem saber a razão. Totalmente ilegal.
3. Ainda que a revista tivesse cometido ilícito em alguma postagem ou vídeo, nada justifica a exclusão do perfil da revista, como se ela toda fosse ilícita, como se a sua existência fosse ilícita. Censura pura e, infelizmente, modus operandi do STF desde 2019, com o início dos inquéritos sigilosos. Alex Brito fez uma análise precisa do cenário. Censura é a confissão de medo dos que detêm o poder. Quando um tribunal silencia uma revista sem justificativa clara e sem o devido processo legal, o que se ataca não é apenas um veículo de comunicação, mas a própria liberdade do povo. Quem cala a imprensa não quer democracia, quer monopólio da verdade. Hoje é uma revista, amanhã será qualquer voz que incomode. Isso não é justiça, é controle. Bom, o governo americano já tem um relatório detalhado do que está ocorrendo no Brasil. E no topo da gravidade está o caso envolvendo as empresas de Elon Musk. As ações contra brasileiros envolvem questões de direitos humanos, o que torna o trâmite mais lento. Já no caso de um ataque direto a um americano, e não apenas qualquer americano, mas sim um líder do governo, a gravidade é ainda maior. Então a resposta deve ocorrer nos primeiros 100 dias do governo de Trump. Bom, eu não precisaria estar aqui para dizer o óbvio, mas o sistema é ilegal e por isso está errado.